abra sua Bíblia agora em João 4. João 4, uma passagem muito conhecida. Lembrando que a gente, pelo tempo, não consegue fazer um estudo expositivo. Aqui a gente quer tirar alguns princípios, ou um princípio no caso. E, enfim, que o Espírito Santo nos conduza aí, tenho certeza disso. O tema é, gente, eu gostaria que você então pensasse nisso. O que de fato nós precisamos? O que de fato nós precisamos? Tá? Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, buscando algo que nós precisamos. Seja a curto prazo, médio prazo, a longo prazo. Eu gostaria que você ficasse com essa pergunta em seu coração, o que de fato nós realmente precisamos. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos do verso 4 ao 34, 30 versículos aí, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura, por favor, com atenção. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por... Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos... A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor... Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Jesus lhe disse: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá, mas quem beber da... Ao contrário, a água que eu lhe der, para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu... Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem... É verdade. O que você acabou de dizer é verdade. A gente está indo bem, fica tranquilo, você está indo bem. Disse a mulher: Senhor, vejo que é... Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem em... Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores são estes os adoradores que eu... Olha só, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em... Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com
Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou. Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre? Mas ele lhes disse: Tenho. Então os seus discípulos disseram uns aos outros. Disse Jesus: Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. E ela só é maravilhosa, linda, abençoada pela Tua presença, Deus. Ela só é uma bênção porque hoje nós Te conhecemos, porque nós entregamos a Tua vida, a nossa vida em Tuas mãos. E a partir de hoje, não é mais nossa vida, mas é Tua, e o Senhor guia e nos conduz pelos Teus caminhos. Pai amado, nós hoje reconhecemos diante de Ti a nossa incapacidade, até mesmo, Pai, de entender a Tua palavra. E nós, Pai, humildemente pedimos a intercessão do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Pai, que possa ser removido toda e qualquer preocupação, toda e qualquer distração, e que nós possamos, Pai, nos aprofundarmos nas riquezas da Tua palavra e sermos transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai amado. Que o Senhor nos conduza como igreja, como família, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que nós possamos sair daqui mudados, Senhor Deus, porque o Senhor, eu tenho certeza, vai trabalhar por meio da Tua palavra em nossas vidas e nos transformar conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O que de fato nós precisamos? Contextualizando aqui, Jesus, ele estava seguindo o seu ministério, anunciando as boas novas, falando da salvação, batizando. É interessante no versículo 1, se você olhar, eu dei uma encurtada no texto para não ficar muito longo. No versículo 1 vai falar o que? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo muitos discípulos, mais discípulos, na verdade, do que João Batista. Então, Jesus estava fazendo o quê? Batizando, os discípulos de Jesus estavam batizando, muitas pessoas estavam seguindo, o reino de Deus, muitas pessoas estavam se convertendo, e isso estava incomodando os fariseus. Neste momento, Jesus estava na Galileia. Se vocês lembrarem, o Dani até trouxe um mapa ali da Galileia, da Judeia. Jesus estava na Judeia, e ele teria que então ir para a Galileia. No meio do caminho, o que tem? Samaria, E, gente, é importante a gente entender aqui que Samaria para os judeus era algo assim: o judeu não queria passar em Samaria. Era assim, sabe? É tipo assim, o judeu, ele chegava a fazer um caminho maior para não passar em Samaria. Para vocês entenderem, tipo assim, o brasileiro querer ir para o Chile e ter que passar na Argentina. Sabe, é um negócio que se dá, a gente evitaria. É tipo assim, eu estava pensando, cara, é tipo eu ir para Porto Alegre e ter que passar no Beira-Rio, cara. É brincadeira, Brincadeira para os amigos colorados, fiquem tranquilos, tá? Brincadeiras à parte. Gente, realmente era algo que os judeus, eles não queriam passar em Samaria. Por quê? E às vezes a gente pensa que samaritano era um povo meio estranho, algo assim. Na verdade, não. Os samaritanos eram judeus, e
Você deve lembrar no Antigo Testamento da divisão, primeiro o Reino Unido, lá Davi, Salomão, houve a separação, Reino do Norte, Reino do Sul, invasão babilônica, aí do norte vai primeiro, e lá depois, mais adiante, volta os remanescentes eram os samaritanos, né? E eles se envolveram lá com mulheres de outras nações, o qual a Bíblia condenava, né, o relacionamento fora ali da etnia. Então, o que acontece? Os judeus que ficaram do sul, que estavam lá, disseram, não, esse povo aí não é povo de Deus, não é abençoado. Mas os samaritanos, né, eles estudavam a Torá. Até hoje, gente, existe uma comunidade de samaritanos em Israel. No Império Otomano, eles foram quase dizimados. Se eu não me engano, ficaram uns 100 samaritanos só, mais ou menos uma quantidade assim. E agora existe em Israel uma comunidade grande de samaritanos. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar Israel hoje, você vai ver lá, você pode conhecer a comunidade dos samaritanos. Eles seguem os rituais dos judeus, né? Estava vendo uma reportagem lá, na Páscoa, eles sacrificavam os cordeiros, né? Cara, eu cheguei a me emocionar vendo essa reportagem, né? Essa entrevista, assim. Gente, eles não entenderam, né? Estavam lá sacrificando. A comunidade era tão grande que sacrificaram 60 cordeiros, né? E falam que os gaúchos são bons de churrasco, né? Não conhecem o samaritano, né? Então, é muito legal lá. A festa que eles fazem, né? Igual ao Antigo Testamento ainda. Então, Jesus vai até Samaria e conversa com uma samaritana. Gente, isso aqui culturalmente é uma quebra de paradigma assim muito grande, né? Tanto que vocês devem ter prestado atenção na leitura, até a mulher ela fica impressionada com isso. Ela diz: "Como tu, um judeu, está vindo me pedir água?", né? Ela ficou impressionada com isso. E aqui 2 observações, elas são importantes. Jesus estava no poço. A qual horário? Meio-dia. Ele sentou no poço, ele estava cansado. E a samaritana, aquela mulher, ela foi buscar água ao meio-dia. Não faz sentido isso, né? Porque ou você vai num sol escaldante, meio-dia, buscar água. Ninguém estava indo buscar água ao meio-dia. Só a samaritana. Porque ela era rejeitada pela sociedade. Ela era excluída pelo seu passado. Então, normalmente se iria buscar água ou de manhã, muito cedo, né, cedinho, ou no vespertino. E Jesus estava lá ao meio-dia para encontrar ela. Quando Jesus diz também no verso 21, dá uma olhadinha aí comigo, Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste, nem em..." Sabe que é interessante? Que até hoje tem isso, que os samaritanos eles têm um templo lá. Que eles acham que aquele templo é o verdadeiro templo de adorar a Deus. Eles dizem que lá era um monte onde que iria acontecer o sacrifício de Isaac. Eles dizem, não, é aqui que nós devemos adorar a Deus. E aí, lá em Jerusalém, os judeus dizem o quê? Não, esse é o templo que se deve adorar a Deus. Jesus até dá uma cutucada nos samaritanos e diz, a salvação está vindo dos judeus, vocês estão meio fora, né, do negócio. Teve uma época na história que a rixa aí dos irmãos, né, dos conterrâneos, que é bem coisa assim de criança, né? Os samaritanos pegaram ossos de porcos, né, e jogaram, antes da Páscoa, e jogaram no templo dos judeus, só para eles não poderem celebrar a Páscoa. Então a rixa deles era muito forte, eles não se gostavam mesmo. Bom, o que aconteceu com a samaritana? Tá? Ela creu em Jesus. Os samaritanos, eles esperavam o Messias também. Eles também aguardavam o Messias. Lembra quando ela disse, quando chegar o Messias, ele vai falar tudo para a gente. Ele vai revelar tudo.
E olha que interessante a maneira que Jesus evangeliza ela. Ele começa a falar todo o passado dela. E para ela caiu uma ficha. Ele está falando tudo. E a gente está esperando um Messias que vai falar tudo. Então esse é o Messias. Tá? Mas de longe, gente, nesse contexto, quem estava analisando a situação? Quem estava olhando para a samaritana no poço e Jesus? Quem? Os discípulos, né? Eles estavam onde, né? Eles foram comprar comida, certo? Na cidade. Preste atenção nesses 2 contrapontos, a samaritana e os discípulos. Eles foram comprar comida na cidade e voltando com a sacolinha do Andreasa, né? Eu não sei se tinha Andreasa, né? Farmácia São João, com certeza. Eles estão voltando com a sacolinha do Andreasa e eles veem quem? Jesus, né? Lá com a samaritana. E eles começam a se perguntar. Está no versículo 27, olha. Naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar, aos bonitão, né? Conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou nada. Eles ficaram lá, né? Eu imagino se fosse Tomé, né? O que Tomé falou? Olhou para Jesus e disse, não acredito. Pedro já disse, eu vou pegar a faca, né? É brincadeira. Jesus conversando com essa samaritana, mas o papinho ficou entre eles, estavam quietinhos, não falaram nada, né? Alguém deve ter dito, com certeza, Jesus se desviou. Com certeza. O que aconteceu com a samaritana, gente? No versículo 29. Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é Cristo? O que aconteceu com a samaritana? Ela largou aqueles, né, os baldes, gente. Os cântaros, né? O cara quer modernizar a Bíblia, né? Brincadeira. Largou lá os cântaros e saiu correndo. E foi falar, encontrei um homem, encontrei Jesus. Encontrei um cara que tem falado. E eu acho que é esse cara que a gente está esperando. O que ela estava fazendo? Evangelizando. E chega a ser engraçado a comparação. E os discípulos, né? Os discípulos estavam preocupados com a comida. Olha no verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Eu acho engraçado essas coisas. A samaritana evangelizando e os discípulos, imagina Jesus aqui já indignado. Já assim, a misericórdia, não entenderam ainda, né? E aí os caras, mestre, aqui nós compramos, né? Compramos um sanduíche top para ti. Tem um peixinho aqui grelhado, com maracujazinho em cima. Tu não quer? Eles estavam totalmente com foco errado, não é isso? Aonde estava a preocupação dos discípulos? Aonde estava a preocupação dos discípulos? Mais alto. Aonde estava a preocupação dos discípulos? Na comida. Eles estavam preocupados com a comida, eles foram para a cidade comprar comida, devem ter passado em várias bancas, e vamos comprar isso, Jesus vai gostar disso aqui. Passaram pela cidade, viram muitas pessoas, voltaram, eles veem Jesus conversando com a samaritana, eles ainda estão preocupados com a comida. A samaritana sai evangelizar, eles vão lá, oferecem comida para Jesus, e Jesus, né, como um cavalheiro, ele ainda tenta dar um toque para eles. Olha no verso 32. Jesus diz, mas ele lhes disse, tenho... Não, eu acho, Jesus, tipo assim, os discípulos, Jesus, come alguma coisinha aí, tu tá fraquinho, né? Tu não comeu, a gente já comeu, tu não vai comer nada. Jesus olha para eles e diz, gente, vocês não entenderam ainda, eu tenho uma outra comida aqui.
É um outro negócio. Vocês não estão entendendo. Gente, eles estavam tão preocupados com a comida, que mesmo Jesus dando esse toque para eles, Jesus recusou a comida, né? Eles saem de perto de Jesus, adivinha, vamos lá, né? Fofocar de novo, ó no 33. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém? Misericórdia, né? Misericórdia. Gente, eles saem, eles ficam dizendo, o mestre não quis comida, né? Alguém deve ter dado comida para ele, né? Puxa vida. Então o que sobrou aqui? Vamos comer a gente. Eles deviam estar falando isso. O que era mais importante para os discípulos naquele momento? Sabe? Era a comida, eles estavam com os olhos na comida. E aquilo fez eles perderem totalmente o foco. O que era mais importante para a mulher samaritana antes dela encontrar Jesus? O quê? Aquela mulher, talvez desde manhã esperando para ir pegar água, porque ela não podia encontrar com os vizinhos, porque os vizinhos enchiam a paciência dela, né? Ela diz, eu vou de meio-dia, num solão de 40 graus, lá, com os cântaros, né, pesado, que ela tinha meio que um marido que não era marido, né? Tá aí o homem também mandando a mulher, podia ter ido ele, né? Homens, vai lá a mulher, num sol escaldante, chega para buscar o quê? O que ela queria? Né? Ela saiu para buscar água. E quando ela encontra Jesus, o que aconteceu? Misericórdia, a mulher me deixou os cântaros vazios. Ela deixou os cântaros vazios, ela saiu correndo. Ela largou aquilo, ela viu Jesus. E aí eu fico imaginando, ela chega na cidade, né? Ela chega na cidade e diz, eu encontrei Jesus. Oh, o cara que está falando tudo, ele está lá, vamos conversar com ele. E ela deve ter encontrado aquele suposto marido. E o marido olha para ele, tá mulher, e a água? Que água? Eu lá estou preocupada com água. Eu encontrei Jesus. O cara deve ter ficado indignado. O que era mais importante para a mulher, depois dela ter encontrado Jesus? Gente, o que de fato nós precisamos? O que de fato nós precisamos? Pensa no teu coração, o que de fato nós precisamos. Os discípulos, gente, estavam andando com Jesus. Há poucas horas, eles estavam batizando. Eles estavam vendo pessoas se converter. Vocês lembram do batismo? A gente chora, todo mundo chora. Né? E eles estavam lá, poucas horas depois, sumiu da mente. Eles estavam só preocupando com a comida. Jesus tentando ensinar eles, mostrando para eles, acho que alguém deu comida para o mestre. E o mais interessante de tudo aqui, é que eles nem se deram o trabalho de chegar a Jesus, porque o Senhor estava conversando com a samaritana. Eles ficaram entre eles, e olha, a gente às vezes é assim, a gente tem dúvida sobre a palavra, sobre situações, e a gente não vai atrás. Aqui o texto, né, ele pressupõe que Jesus aguardava o interesse dos discípulos. E eles não foram até Jesus, né? Mas saíam e ficavam ali, né? Tititi, não sei o quê. Sabe? Samaritana, né? Quando ela entendeu com quem ela estava falando e o que aconteceu, olha no verso 28. Então ela deixou o cântaro, ela voltou à cidade e disse ao povo. Imagina a alegria dessa mulher, o coração, o que estava passando na cabeça dela? Antes a preocupação dela era a água e o medo de ser, né, de se encontrar com aquela turma da cidade. O que ela mais queria fica em segundo plano e o medo ela perde. E ela sai falando para as pessoas. Olha que maravilhoso, e não é assim quando nós encontramos a Cristo, verso 39. Muitos samaritanos
daquela cidade por causa do... Vamos lá, gente. Verso 39, acompanha comigo. Muitos samaritanos daquela cidade... Ele me disse tudo que eu tenho feito. Gente, eu quero concluir agora e eu gostaria que você realmente, de coração, pensasse. O que você precisa mesmo? De fato, o que você precisa na tua vida? Qual é a coisa mais importante? Sabe que Jesus, Ele nos dá a resposta. A coisa mais importante está no verso 34. Vamos ler juntos. Disse Jesus: olha só, Jesus chega e diz para os discípulos: gente, vocês estão tão preocupados com a comida, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós, muitas vezes, estamos cercados por preocupações, por ansiedades, né? A gente está focado tanto, às vezes, no trabalho, tanto em ganhar dinheiro, tanto nas preocupações, em tantas outras coisas, que a gente não consegue olhar e ver o que está do nosso lado, a coisa mais importante, e o que deveria ser mais importante na nossa vida. Sabe o que é? Buscar a vontade de Deus para a nossa vida, gente. É isso que Jesus está ensinando. O nosso café da manhã devia ser a vontade de Deus. O nosso almoço devia ser a vontade de Deus. O nosso jantar devia ser a vontade de Deus. O que está em primeiro lugar na nossa vida deveria ser buscar a vontade de Deus. Mas nós buscamos tantas outras coisas. Nós nos preocupamos com tantas outras coisas. Como os discípulos, que eles não estavam enxergando naquele momento principal, que era fazer a vontade de Deus. O diabo tem nos enganado. O mundo tem nos engolido e a gente tem deixado de fazer a vontade de Deus, gente. Posso falar uma coisa? Talvez tenha gente aqui que está preocupado com o almoço, com o horário do almoço, com o que vai fazer no almoço. Talvez não está nem prestando atenção nisso. Vocês estão entendendo? Talvez tem gente já pensando que vai fazer de tarde, segunda-feira, não está olhando, não está prestando atenção. Vocês estão entendendo como a gente se distrai com as coisas da vida? E Jesus nos chamou, gente, é para olhar para Ele e buscar fazer a vontade dEle. Eu sempre vejo a ceia como um recomeço, como uma oportunidade que Jesus nos dá, de a gente olhar para a nossa vida e dizer: Jesus, eu tenho que olhar para a minha segunda-feira e ver se eu estou fazendo a tua vontade. Para a minha terça-feira, para a minha quarta-feira. Você pode dizer que você tem feito a vontade de Deus na tua vida? Você pode dizer que você tem buscado ser fiel a Deus? Jesus foi fiel até o final e se entregou por nós. Que a gente possa dizer isso, que a gente possa dizer que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Conversa com Deus. Coloca isso diante de Deus.